Seja bem-vindo à segunda parte do Bull Bears. Continuamos a analisar a situação da zona euro e agora a reunião de ontem do Banco Central Europeu. Carlos, podemos concordar com as palavras de Mário Draghi, e de resto temos falado aqui nas últimas semanas, em relação às medidas do BCE que estão a surtir efeitos, sendo que, e até agora, e há aqui uma mudança que já falamos, até agora Mário Draghi dizia que já estão a surtir efeitos, já se verificam algumas consequências do quantitative easing, mas também ontem veio dizer, e parece-me aqui uma tónica importante, que é, chegou o momento das reformas, e portanto uma mensagem direta para os governos. Estão a beneficiar da situação dos mercados, mas portanto agora há que pôr mãos à obra. Sim, este tipo de políticas não convencionais o que fazem é, em certa medida, comprar tempo para que depois haja o devido ajuste da atividade económica, das próprias economias, onde um dos pontos é exatamente essa necessidade de reformas dá a sensação de não querer perder muito tempo, pelo menos, ou não quer que os governos percam muito tempo. E apanhar, querem é que não se fiquem apenas reféns ou julguem que só apenas o BCE tem a capacidade de mudar todo este sistema, porque o pior das situações é defraudar as expectativas dos investidores, em que neste momento, em certa medida, até admito que sejam acima das expectativas iniciais, em termos daquilo que é a reação e aquilo que já se começa a assistir a nível daquilo que são a evolução da atividade económica, não propriamente só pelo papel do BCE, mas também boa parte também pela descida dos preços de energia e, eventualmente, numa segunda linha, a decisão do BCE é a desvalorização do euro, mas o que estamos a assistir é, desde o início das compras efetivas que começaram dia 9 de março, mas anteriormente a isso, o BCE já tinha anunciado em janeiro, mas desde então temos assistido a uma recuperação da atividade económica a nível industrial, quer na Alemanha já dados de fevereiro, inclusive também alguns dados de janeiro, que comprovam esse mesmo melhores níveis de confiança por parte dos investidores e também aumento das encomendas à indústria, que são sempre indicadores extremamente favoráveis. O crescimento de consumo de automóveis, de vendas de automóveis, são sempre elementos muitíssimo importantes. Que dá um sinal de recuperação, pelo menos ao nível da confiança e do próprio consumo das famílias também. Não devemos esquecer que a base de partida era extremamente baixa. Portanto, qualquer alteração também tem este efeito e não devemos olhar só para as coisas em termos relativos. Isso também é importante vê-las em termos absolutos. Mas eu nesta fase diria, sim, estamos a correr bem, em termos de evolução da atividade económica no primeiro trimestre. Há aqui um conjunto vasto de indicadores, não só do BCE, e não deveremos estar extremamente otimistas daquilo que vai ser os próximos 3 meses, porque há outros desafios a fazer. É preciso que os investidores, muito marcados daquilo que têm sido os últimos anos em termos de evolução da atividade económica, sintam alguma dose de confiança e de robustez naquilo que estão a sentir neste momento, e aí sim é importante que os governos façam as devidas reformas estruturais, não apenas a lógica dos cortes puros e duros daquilo que é os seus orçamentos, mas também que permitam que as próprias economias, as próprias empresas tenham um ambiente económico muito mais favorável, muito mais rápido para desenvolver a sua iniciativa, quer a nível de recrutar pessoas, quer a nível da exportação, quer a nível de criação dos próprios mercados e também estimular o conhecimento. E aí é importante que os governos estejam focados e não estejam apenas reféns da política monetária, porque habitualmente o BCE dizia sempre que qualquer medida que tomava tinha efeitos na economia passado 12 meses a 18 meses. Isto era, digamos, de todas as anteriores medidas que o BCE dizia, não havia resultados imediatos porque teríamos que esperar um ano e meio. E neste momento o BCE, em certa medida, já está extremamente otimista de medidas que tomou ou que começou a tomar há cerca de um mês e meio. Portanto, é preciso e a questão dos juros muito baixos, e daqui a pouco vamos falar das emissões de Portugal também, mas também no mercado secundário. Mas a verdade é que, e seguindo essa linha do que dizias, são muito tentadores, e quando digo tentadores para, obviamente, os vários governos da zona euro, também o português, mas estes níveis de juros tão baixos podem ser demasiadamente tentadores para que deixem algumas das reformas, e em ano de eleições, algumas das reformas para depois, nomeadamente essas legislativas. E poderá ser também com isso que Mário Draghi está a jogar agora. Sim, embora faça-o publicamente, e admito que o faça também em privado, naquilo que são as reuniões que tem com os ministros das Finanças, especialmente, mas é importante que os governos tenham esse sentido de responsabilidade geracional,
que não pensem só, como dizia o Diogo, nas próximas eleições, mas pensem nas próximas gerações, e isso sim é que marca os grandes estadistas. E se calhar é aquilo que neste momento, e já temos falado muito nesta crise desta Europa, em termos de liderança, era importante que haja este espírito de liderança, este espírito de compromisso, não gerir o tempo político, mas gerir sim aquilo que é um país e sabendo bem que aquilo que estamos a viver face àquilo que é os desafios, nomeadamente da economia portuguesa, que não sejam aqui geridos em função de aspectos táticos e que haja assim aqui uma recuperação da economia, e daí essa importância de continuarmos a fazer as reformas estruturais, porque aí sim é que a economia fica muito mais competitiva. Luís, olhando para aquilo que Draghi disse ainda, e por um lado a pedir mais reformas aos países da zona euro, mas depois dizia a dada altura da conferência que as políticas orçamentais devem apoiar a recuperação económica, cumprindo também com o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ora, esta parece ser também uma equação relativamente difícil de se conseguir. O exercício de equilíbrio. Sim, é óbvio que o bom Presidente do Banco Central Europeu será sempre exigido um discurso de responsabilidade, apesar de quando Draghi fugiu um pouco da linha cinzenta, terá tido sempre maior sucesso no mercado, até porque quando o fez foi para garantir a segurança do projeto europeu. Eu acho que a maior parte dos desafios que se vão prender relativamente à boa execução dos estímulos, eu diria que tem a ver exatamente com isso, porque no final do dia e em boa verdade, isto é sempre um tango que tem que se dançar a dois, ou seja, o BCE conseguiu comprar tempo. Nós podemos pensar efetivamente, por exemplo, qual seria o verdadeiro impacto desta crise da Grécia se não houvesse, digamos, esta almofada por parte do Banco Central Europeu a segurar, digamos assim, o mercado de dívida e também e a expectativa de haver já o tal ring-fencing do setor financeiro europeu, trouxeram uma almofada a dar muito forte, que faz com que nós olhemos para a expectativa de desagregação europeia de uma forma muito diferente como faríamos 2 anos atrás. Isso também este impasse continua. Noutro cenário, num cenário sem quantitative easing, se calhar já teríamos uma resolução era difícil, para o caso grego. Sim, era difícil, mas teríamos, porventura, na reação do mercado, sobretudo dos prémios de risco de países como Portugal ou Espanha, diria eu, uma reação diferente, uma volatilidade diferente do que tivemos. Mas isto não nos deve fazer esquecer que a maior parte do trabalho ainda está por fazer. E eu julgo que Mário Draghi, sempre que pode e que tem a oportunidade, já o fez em Jackson Hole no ano passado, refere isso mesmo. É preciso que o caminho continue, porque, de facto, a única coisa que o BCE pode fazer em termos de compromisso é, ok, enquanto vocês estão a proceder às reformas, e são vocês, políticos, que se entender, e pronto, e aí há a agenda dos países do Norte, que são financiadores, e a agenda dos países do Sul, que são, obviamente, devedores, e, portanto, têm que tentar encontrar os seus próprios equilíbrios, mas têm que se entender num período razoável de tempo, porque existe também um limite de tempo até o qual o BCE pode prolongar isto. É engraçado porque Mário Draghi, apesar de ter considerado que o programa estava a ter sucesso, e isso também é visível, eles apresentaram números relativamente à utilização de nova liquidez por parte do setor financeiro. Portanto, em média, os bancos utilizaram mais 20% e esperam utilizar mais 30% dos fundos só para a atribuição de crédito. Portanto, existe aqui, obviamente, uns dados que são confortáveis, mas ele não fez pender nas suas provas, não disse não vou terminar, não disse que ia terminar o programa de quantitative easing mais cedo do que aquilo que era expectável. Portanto, há uma frase que ele diz que só depois de ser empregue todo o programa de quantitative easing, ou seja, isto faz-nos pensar que ele também não retirará até setembro de 2016, não é? Que é a data que mais ou menos é apontada no mercado. O montante das compras não irá sair do mercado até isto estar devidamente aplicado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, apesar de ele achar que está a funcionar, ainda continua a pôr a tónica, que é a realidade, não é? Que são as reformas estruturais e é a vontade dos políticos de manterem-se comprometidos com um programa mais real e mais, como aliás nós já falámos aqui, uns vão ter que ajustar o mercado de trabalho, vai ter que existir uma maior criteriosidade na forma como são feitos os gastos públicos, onde é que são feitos os investimentos. Há o plano de investimentos do Sr. Juncker, que será muito importante para devolver
capital e investimento ou onde não há consumo, todas essas coisas vão levar ainda bastante tempo a serem entregues e a chegarem ao bolso das famílias. Portanto, entretanto, o BCE vai servindo de backstop, digamos, de garante, mas isso não irá durar para sempre. Portanto, eu julgo que nós, nos próximos 6 a 12 meses, continuaremos a ver esta dança. Este ano vai ser importante porque vai haver o processo da Grécia e há eleições nos países da Europa periférica, que é onde existe alguma instabilidade social, e vamos ver em França também como é que as coisas poderão resultar se eventualmente houver alguma crise, entretanto, por questões sociais. Diogo, e no seguimento destas compras do BCE, há pouco dizia e perguntava, nomeadamente ao Carlos, se estas taxas tão baixas eram, no fundo, uma tentação e podiam ser usadas como uma espécie de trunfo político por parte dos vários governos, e quando olhamos, por exemplo, para a emissão de Portugal esta quarta-feira, é verdade que foi uma emissão de bilhetes a curto prazo, mas ainda assim ouviam-se muitos analistas, ou alguns, pelo menos principalmente nacionais, dizerem que seria possível até já conseguirmos no mercado primário este financiamento a taxas negativas. Acabou por não acontecer, mas também é verdade, Portugal financiou-se a praticamente zero. Portanto, poderá ser aqui também e recuperando aquela questão que eu colocava ao Carlos, poderá ser aqui uma tentação para os governos aproveitarem este oxigénio vindo do BCE, vindo de Frankfurt, e deixarem na gaveta, pelo menos para já, algumas das reformas que seriam ou que deveriam ser imediatas. É uma tentação, tal como uma pessoa que está a fazer um regime e vê um chocolate, tem tentação de o comer, mas deve resistir se quiser mesmo perder peso, não é? Portanto, são tentações, obviamente, são sobretudo oportunidades para quem tiver, digamos, a forma mais sensata de tratar isto é, de facto, de alongar ao máximo os prazos médios de reembolso, aproveitar destas condições de refinanciamento extremamente favoráveis, para que seja mais fácil, nas próximas décadas, gerir bem o período de reembolso que temos pela frente. Portanto, vamos ter que reembolsar dívida, vai ser um peso relativamente forte sobre a nossa economia durante 30 anos. Já agora, aproveitamos que os juros estão em níveis extremamente baixos para diminuir o peso dos encargos financeiros dessa dívida para os próximos 10 a 20 anos. Portanto, é uma tentação, mas tem que ser aproveitada para se tornar uma oportunidade e não apenas basicamente uma perca de oportunidade, porque temos, de facto, condições muito boas de financiamento. Por isso mesmo é que os políticos têm que se tornar homens de Estado, e creio que temos aqui a oportunidade em Portugal de demonstrar que, tanto à direita como à esquerda como ao centro, conseguimos de facto ter uma pontaria para o futuro que não seja a 12 meses, mas sim a 12 anos, basicamente, que será talvez hoje em dia o prazo médio de reembolso da nossa dívida. Portanto, temos que continuar este caminho. Mais uma vez, taxas zero são uma oportunidade se forem bem utilizadas. Olhando para esta tendência do mercado, podemos dizê-lo, os juros em queda, as bolsas a subirem, onde é que se procura investimento, onde é que se procura, por outras palavras e para os telespectadores que façam alguns investimentos, onde é que se procura uma fonte de rendimento alternativa? Já é preciso referir que onde é que não se deve investir, ou seja, é claro que com taxas zero há certos setores que vão estar com algumas dificuldades nos próximos tempos. Um deles é o setor dos seguros, porque de facto, e aliás no final do ano passado, houve um stress test às seguradoras a nível europeu que foi efetuado, que não se falou muito, ou não se falou tanto, pelo menos como ao teste que foi feito à banca, como é óbvio, mas que demonstra que com estes níveis de taxas extremamente baixos, se eles se mantiverem durante 10 anos, basicamente um quarto das seguradoras a nível europeu vai encontrar dificuldades em termos de capitais próprios. Pelo contrário, se as taxas de juros subirem rapidamente para os níveis basicamente pré-crise, também as seguradoras terão dificuldades. Portanto, neste contexto muito complicado de taxas de juros, o setor segurador é um setor de facto complicado a nível da zona Europa, basicamente. Depois, em termos de aplicação da poupança de longo prazo, eu claramente hoje tenho confiança
na Europa. Tenho confiança neste movimento de rejuvenescer, digamos, das economias europeias. Passámos um período complicado, mas as economias e, portanto, as empresas estão a aproveitar disso. Portanto, hoje, as ações, para mim, é de facto a Europa. Do lado da dívida, já não é a mesma história, ou seja, prefiro hoje estar a investir em dívidas do outro lado do Atlântico, do lado dos Estados Unidos, dívida canadiana, dívida australiana ou dívida mesmo de mercados emergentes emitindo em dólares, do que estar, obviamente, a emprestar ao governo alemão que fez uma emissão a 0,08% a 10 anos. Portanto, estamos perante uma estrutura de taxa de juros que faz com que hoje investir em dívida a nível europeu tornou-se uma aposta muito arriscada para qualquer investidor. Carlos, e havia alguns dados que foram compilados no início da semana que diziam, e era qualquer coisa deste género, esta será a semana, uma das semanas mais agitadas no mercado de dívida, ou nos mercados de emissão de dívida, pelo menos este ano, iam ser emitidos qualquer coisa como 40 mil milhões de euros entre alguns países da zona euro. Portugal também esteve presente, Itália, Espanha, a Holanda, vários países. É esta... Ou será este o trabalho dos tesouros de cada país, aproveitar ao máximo esta descida e emitir o máximo possível de dívida a estes juros? Ou valerá a pena ainda esperar mais alguns meses, e convém que se diga que pouco mais de um mês passou desde que o Quantitative Easing entrou em vigor, valerá a pena esperar mais um pouco para perceber se a estes níveis poderão suceder-se outros níveis ainda mais baixos? Não, é expectável que sim. Sempre que já falámos na semana passada do racional destes juros. É expectável que sim, e essas agências de gestão da dívida pública procurarão fazer essa gestão em função daquilo que são os reembolsos, em função daquilo que é o timing de mercado. O que tivemos foi logo no início de março um ajustamento muito forte, uma descida muito forte dos prémios de risco. Neste momento Portugal, há 10 anos, está a cotar em torno de 1,8%. Não é o valor mais baixo, já tivemos abaixo de perto de 1,50%, 1,50%, neste momento é 1,80%, que é o máximo do último mês. Basicamente é aquilo que aconteceu, e admito que haja aqui algum aguardar de tempo para emitir prazos mais longos, passado este turmoil ou esta inquietação em torno da Grécia. Vamos ter o Ecofin na próxima semana, vamos ver o que é que irá sair, mas a partir daí será expectável que, no caso concreto português, que possa existir alguma emissão nos prazos de 10, 15 anos. Feita uma emissão sindicada. Sindicada, que é natural. natural. Que seja acima dos 10 anos, porque a 10 anos Portugal tem conseguido emitir com alguma, podemos dizer, facilidade. E eventualmente, dada a procura, e uma vez que o BCE está extremamente forte nas compras entre os 10 e os 30 anos, é admissível, inclusivamente, os 20 anos para conferir alguma liquidez e alguma necessidade do próprio mercado, e aquilo que as agências neste momento vão fazer, vão alocar, em função também daquilo que são as emissões de outros países, vão alocar as suas emissões a algumas maturidades que neste momento revelam menor, ou que tradicionalmente tinham menor liquidez, mas agora, fruto da entrada do BCE, poderão aí conferir alguma liquidez. E daí aproveitar este ciclo de descida de taxas de juros e emitir para prazos de 15 a 20 anos é uma das oportunidades que estamos a assistir. Inclusivamente, outros países fora da zona euro estão a emitir, no caso do México, a semana passada, emitiu a 100 anos, 100 anos em euros, a aproveitar este mesmo movimento. Portanto, não é só na zona euro que aparece este mesmo movimento, é um movimento generalizado de descida de taxas de juros e aqui, no caso concreto da zona euro, os Estados a aproveitarem. Mas este aproveitamento e esta semana não é só uma questão do próprio BCE, muitas vezes temos estes fenómenos sazonais em termos de maiores níveis de emissões de dívida, que irão, admito, até meados de junho, aqui ter alguns períodos de maior atividade, porque depois temos um período de verão e depois lá para setembro, novo ciclo. Temos sensivelmente um minuto para cada um. Último tema, rapidamente. O livro bege da Fed mostra aqui essencialmente que, apesar da variação do dólar, ou seja, do dólar mais forte, da queda dos preços, nomeadamente do petróleo, e do início de ano ou do inverno mais rigoroso, a economia norte-americana continua no caminho da recuperação. É um dado animador e que poderá, e a questão continua a ser a mesma, que é quando é que vão subir as taxas de juros nos Estados Unidos?
Ainda hoje têm sido divulgados números para o emprego e continuam a mostrar que, de facto, a capacidade neste momento da maior economia mundial de criar postos de trabalho está bem acima, está muito compatível com uma taxa de desemprego que é muito aceitável dentro de um mandato da Reserva Federal. Portanto, eu diria que, apesar do compasso de espera que foi provocado neste início do ano, obviamente que a Reserva Federal também a Reserva Federal não será imune à questão que neste momento se passa a nível global. Estamos numa contagem de tempo para haver o primeiro registro, se não for em junho, provavelmente depois do verão. Agora, aquilo que é importante salientar é que num ano de grandes incertezas, aquilo que cada vez mais registramos e que pensamos que aqui é uma mensagem importante para as pessoas que querem fazer investimentos, é de facto a importância do consumidor norte-americano tem sido relevante para suportar o crescimento da economia mundial. A economia mundial vai continuar a crescer, eventualmente, e estamos a falar que a Reserva Federal não está a vender as posições que comprou durante o período de estímulos, portanto ainda não começou a esvaziar os balanços. Peço que concluas, é só um minuto. Okay. Estamos sem tempo. E, portanto, isso obviamente será uma inevitabilidade. Diogo, num minuto, são dados, estas peças continuam a amontoar-se e vão dando aqui alguma confiança e poderão servir para diminuir pelo menos aquelas divergências da última reunião. Sim, e oportunidades para empresas europeias de exportar para os Estados Unidos, empresas de luxo, empresas de setores tecnológicos, empresas industriais. Portanto, as empresas europeias vão aproveitar deste crescimento americano. Até porque a indústria manufatureira queixou-se um pouco deste dólar mais forte, que acaba por penalizar um pouco as exportações. Condiciona, mas o relatório da Fed vem também mostrar que na segunda metade do primeiro trimestre os dados já são bem mais animadores, depois do inverno rigoroso, mas acima de tudo, e complementando aquilo que são divulgado por parte da Fed, é aquilo que estamos a assistir em termos de earnings season, na apresentação de resultados, em que o outlook e a previsão das próprias empresas está a ser acima do esperado, o que é uma boa notícia. E dá aqui muita confiança aos três. Muito obrigado, como sempre, pela vossa análise. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bear. Até lá, faça bons investimentos.